Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do colóquio, que já é a segunda edição, sobretudo pela possibilidade de ouvir diferentes pesquisas, diferentes pontos de vista, e ter essa diversidade de participantes que nos permitem pensar de forma mais complexa a pesquisa e não apenas dentro das nossas próprias perspectivas teóricas e metodológicas. Em segundo lugar, é importante frisar os 15 anos do Processo Com, um grupo de pesquisa que eu não iniciei, mas estou há bastante tempo. Ainda não sou debutante no Processo Com, mas, enfim. E, sobretudo, porque tem sido, para mim, um grupo de pesquisa muito importante, porque é sempre um espaço em que eu posso falar sobre metodologias. E é um grupo que ajudou muito na minha formação e no avanço reflexivo, acredito que eu avancei nesse tempo, e pude alcançar isso ao longo dos anos em que eu pude partilhar com os colegas. Bem, dito isso, a minha temática de escolha, vocês já viram no título, é sobre cartografia, que é uma fala, de certa forma, recorrente nas minhas apresentações no âmbito do Processo Com e da Rede ANLAT. Mas, como esse é um método pouco usado na comunicação ainda, eu acredito na importância de falar dele justamente por isso. E, na comunicação, portanto, são poucos os trabalhos que têm usado a cartografia por ser uma perspectiva que não é tão usual e conhecida. As áreas que mais usam a cartografia são educação e psicologia. E a comunicação, eu acredito, por ser uma ciência relativamente nova, que está em formação, que busca o rigor científico, não extravasa tanto as perspectivas metodológicas. E o modo como eu entendo a comunicação é como uma inspiração na obra do Deleuze e Guattari e do próprio Martim Barbeiro, que não construíram ou não utilizaram o conceito, noções de cartografia numa perspectiva de método de pesquisa, mas deixaram pistas e as pessoas foram se apropriando dessas reflexões desses autores para construir a cartografia. Algumas pesquisas, há um tempo atrás, eu fiz um levantamento, eu percebo que a cartografia na comunicação tem sido usada também como uma espécie de levantamento de dados, que não é a via que eu acredito que ela deva ser usada, mas que tem sido usada justamente para, através de um percurso, de um caminhar, buscar levantar dados. E eu acho que a cartografia é um pouco mais do que isso. Então, vou tentar trazer aqui algumas perspectivas para a gente pensar a cartografia. A primeira delas é que eu defendo a cartografia como método. Eu vou ler um pouco para não passar do meu tempo, que eu estou tentando controlar. Pensar a cartografia como método, e não só como metodologia ou procedimento metodológico, implica debater alguns aspectos. O primeiro deles diz respeito ao modo como entendemos o próprio conceito de método e a atualização desse conceito no âmbito da cartografia. Isso pode ser explicado mais facilmente, do meu ponto de vista, a partir do que a Kastrup coloca essa relação da etimologia da palavra método, meta-odus, que seria a primeira composição, e ela propõe a inversão de odus-meta. Vou explicar. Originalmente, o termo método se refere ao caminho percorrido, indicando inicialmente os passos que o pesquisador vai adotar para realizar o seu estudo. Sua gênese etimológica se constitui como meta, igual a direção, mais odus, igual a caminho. A cartografia, como indicam Passos, Kastrup e Escócia, se configura de maneira mais apropriada na inversão dessa gênese, odus-meta, permitindo que o caminho seja traçado na experiência da investigação, no trajeto e no encontro com o problema e o objeto de pesquisa, a partir de uma constante reflexão sobre os processos metodológicos.
É importante perceber que isso não significa abandonar o método, tampouco dispensar o rigor científico, ou tornar-se desatento ao controle de algumas variáveis, mas ressignificá-lo a partir de uma perspectiva, talvez, com certeza, pós-positivista, e talvez a gente possa dizer pós-moderna em relação ao conceito de ciência que vigorou na modernidade. Então, usar a cartografia apenas como um procedimento metodológico, aplicável só ao campo empírico, seria limitador do meu ponto de vista, porque não é possível usar a cartografia apenas numa perspectiva empírica sem brigar com os modos de constituir a pesquisa e com a perspectiva teórica. Na minha experiência, a cartografia é um modo de fazer pesquisa em sua amplitude, portanto, ela se caracteriza mais como método, ela atravessa a perspectiva teórica, atravessa a perspectiva empírica e, sobretudo, ela deve estar incorporada no fazer do pesquisador. Então, é um modo de se posicionar frente à pesquisa, de entender o que é pesquisa, portanto, de buscar dados teóricos e empíricos, de tratar esses dados e de interpretar esses dados. E é, nessa perspectiva, também um posicionamento político frente à pesquisa. Para pensar como é pouco estudado numa noção de cartografia, eu diria que ela é um modo específico de fazer pesquisa, que está em construção na área da comunicação e que, portanto, ainda não pode nem deveria ser conceituada de forma tão formal, de maneira tão formal. A cartografia acaba se constituindo como um modo de pensar a pesquisa, numa linha que eu diria pós-positivista, pós-estruturalista e pós-moderna no que diz respeito à ciência. Ela propõe uma entrada diferenciada na comunicação, mas, para isso, entendo que alguns pontos devem ser problematizados em relação à ciência e em relação à própria cartografia, e também no que diz respeito à própria ciência da comunicação e as atualizações pelas quais a ciência passa na contemporaneidade. Eu percebo, de certa forma, a cartografia como um modo dissidente que quer problematizar também a própria ciência e a própria metodologia. De forma muito simples, se poderia dizer que a cartografia na comunicação pode ser entendida como um modo de encarar e de entender a pesquisa e posicionar-se em relação a ela. É um trilhar teórico-empírico que visa construir um mapa nunca acabado e dinâmico que parte da problematização do objeto de estudo. Não tem um modelo, nem tem passos ou etapas para fazer a cartografia. As percepções e observações do pesquisador são únicas e particulares e precisam de um olhar crítico sobre os processos metodológicos de planejamento, captura, registro e interpretação dos dados. Tais mapas cartográficos deveriam tentar captar movimentos. Eles não conseguem, no entanto, capturar o todo, mas os caminhos trilhados pelo pesquisador. Nesses mapas, são colocados os elementos que o pesquisador conseguiu levantar. Não há noção de totalidade. Por isso, é um mapa único, diferente de qualquer outro mapa que seja construído sobre o mesmo território e diferente de qualquer outro. Esses mapas podem ser construídos a partir de linhas de segmentariedade, que são as linhas de maior intensidade, de maior regularidade, mas não podem e não devem ignorar as linhas menos intensas e também as linhas de fuga. A gente está muito acostumado a pesquisar sobre as regularidades e as repetições que aparecem e dar mais valor a essas regularidades e repetições, sem considerar as irregularidades ou aquilo que não é tão frequente numa pesquisa, e esses dados também vão fazer parte dessa pesquisa e não devem ser ignorados, pelo menos do meu ponto de vista. Igualmente relevante é encontrar os pontos de conexão, trânsito, desconexão e tensão entre essas linhas, tanto as de segmentariedade quanto as linhas de fuga. E essas linhas podem formar platôs, que são esses pontos de mais intensidade, ou são linhas que se apresentam em terrenos, digamos, mais planos e que não são tão visíveis.
Na perspectiva de Deleuze e Guattari, tal mapa se dará a partir de rizomas e vai considerar a multiplicidade, a conexão, a heterogeneidade, a ruptura assignificante e opõe-se à decalcomania. Passos, Kastrup e Escócia, eles trazem um elemento que eu acho importante, que a cartografia é um processo de aprendizagem metodológico, sensível ao campo de forças que a envolve. Segundo esses autores, ela precisa ser praticada para ser compreendida, desenvolvendo um refinamento da percepção que não se estabelece sobre um saber acumulado ou sobre a memória, mas no cultivo da atenção concentrada e aberta à experiência da problematização. Neste sentido, a cartografia desvia-se do conceito de método ligado ao conjunto de regras e saberes prontos ou a modelos, e tampouco se conecta com a aquisição de saber e transmissão de informações. O fato da cartografia ainda ser embrionária da comunicação ainda reforça mais esse ponto de vista e o torna mais coerente. É a sua prática que vai evidenciar seus diversos modos de operação, sobretudo porque se defende que o método não seja um caminho pré-definido, mas construído e refletido no processo. Para que consiga atingir tal ponto, é preciso que o pesquisador se empenhe em refletir, partilhar e tensionar os processos metodológicos de aplicação da cartografia, e eu acho que isso vale para qualquer outro tipo de metodologia. A metodologia só vai contribuir com a comunicação, os métodos só vão contribuir com a comunicação a partir do momento em que a gente consegue refletir sobre eles, sobre os seus poderes, sobre os seus trânsitos, enfim. Então, é claro que eu não vou fazer uma abordagem tão ampla da cartografia, mas eu resolvi pensar alguns pontos. O primeiro deles é a apropriação. A cartografia é um modo de apropriação das reflexões de Deleuze e Guattari, ou de Martin Barbeiro, ou seja, de que outros autores, e transformada para o uso dentro de campos específicos, como a educação, como a psicologia ou como a comunicação. Até porque esses autores eles não defendem a cartografia como método. Próprio Deleuze e Guattari dizem o contrário, a cartografia não é e nem deve ser um método, eles são contra o método. Mas a gente pode dizer que ela é um método se a gente refletir sobre o próprio conceito de método e como ele vai ser aplicado. Outro aspecto que eu acho importante problematizar é a entrada da subjetividade na pesquisa a partir da cartografia. Na psicologia, ela entra com muito mais força do que eu tenho visto na comunicação. Na verdade, me parece mais que seria o caso de reconhecer a subjetividade como parte da investigação, porque, ainda que nos esforcemos para deixá-la de fora, ela se faz presente, seja nos gostos que nos levam a investigar determinadas temáticas, seja nas escolhas teóricas ou nas escolhas empíricas, ainda que a gente crie diversos critérios e objetividades para tentar fugir da subjetividade. Quando se trata de ciências sociais humanas, esse pretendido distanciamento entre o objeto e o pesquisador não se realiza conforme a proposta positivista. Há uma produção de conhecimento diferente que se constitui em múltiplas afetações e que coloca o sujeito e o objeto em contato. Stenger diz que o imperativo do objeto eclipsa a capacidade criativa. Já Boaventura de Souza Santos observa que a ciência se torna reflexiva sempre que a relação normal entre sujeito e objeto é suspensa, e, em seu lugar, o sujeito epistêmico analisa a relação consigo próprio enquanto sujeito empírico. Então, esse mito do racionalismo pode ser colocado, pode ter sido colocado pelos pesquisadores numa forma de fazer a pesquisa com rigor científico, mas, por outro lado, o excesso disso pode afastá-lo do corpo social, do seu próprio corpo e, portanto, da realidade. Passos, que também é um pesquisador da psicologia, lembra que entender o território pesquisado na relação dualista, do concreto ao abstrato, do geral ao particular, apenas gera um ponto de vista desencarnado que tende a configurar um discurso cada vez mais puro e claro sobre algo que cada vez mais aparece deslocado dos acontecimentos. É estranho como acostumamos a chamar isso de conhecimento. Constitui-se aí
a diferença entre saber sobre e saber com. A cartografia pretende o saber com. Bem, e esse fazer cartográfico? Eu deixei um espacinho para isso. É óbvio que não dá para explicar um saber cartográfico se ele tem que partir da experiência vivida. Mas algumas linhas a gente pode traçar. Ela sempre começa com um planejamento, como quase toda pesquisa, mas muito mais como indicativos de passos a seguir e de trilhas que se poderá encontrar, para se organizar apenas num primeiro momento. À medida que os tensionamentos vindos da postura crítica e da reflexão do investigador começam a aparecer, é preciso traçar novos percursos de organização e sistematização. Então, a metodologia, o trajeto metodológico vai se fazendo enquanto se constrói a pesquisa. Outro ponto é por onde iniciar a pesquisa. Nessa perspectiva, Deleuze e Guattari são muito bons. Ele diz que a gente sempre inicia pelo meio. Se a gente considerar que os próprios objetos da comunicação estão sempre em movimento, estão sempre em processo, ligam-se à sua própria história, às histórias dos seus antepassados, às histórias das teorias, e operam em contextos diversos, é certo que a gente vai acessar os nossos objetos sempre pelo meio, nunca pelo início. Outra desterritorialização, eu diria assim, que é preciso ter, é o modo de atenção do pesquisador, concentrada a multiplicidade de aspectos que envolvem o objeto e não as suas repetições e irregularidades. Assim, há especificidades às quais se precisa ficar atento, a um conjunto de variáveis que se constituem no contato com o objeto, e há o seu contexto e a sua memória. O principal, entretanto, é o posicionamento sempre atento do investigador, buscando ouvir a experiência, sem sujeitar-se aos hábitos teóricos e metodológicos do saber sobre. É necessário um deslocamento em relação às práticas corriqueiras de pesquisa. Por fim, um deslocamento no que se refere à interpretação de dados, e eu acho bastante importante. Toda pesquisa exigirá uma análise e organização dos dados. Obviamente, a gente quer repassar isso que encontrou, que busca explicações lógicas para o processo investigativo e para a problematização. Acontece que a captação dos dados se realiza pelo processo perceptivo do pesquisador, ainda que se use a objetividade, da sua competência intelectual, sua objetividade, sua compenetração, mas também com a sua sensibilidade, com a sua intuição e com o seu desejo. Para então, a gente vai chegar às interpretações. Giacoia Júnior afirma que no processo investigativo não há senão interpretação, e, nessa medida, é melhor que ela seja consciente de si, coerente, não mistificadora. Deste modo, é imprescindível operar sobre inseguranças, caminhar sem garantias, jogar-se numa ordem desconhecida, a ordem particular do objeto. Faz-se necessário, igualmente, assimilar que não há certezas absolutas, verdades universais, nem mesmo verdades, talvez, fatos que possam ser apreendidos em estado puro, tampouco método infalível. Esse panorama exige outros olhares, outros processos, novas trilhas, outras práticas de investigação. Quais são? Não estou aqui para explicar, eu estou aqui para complicar, como dizia o Chacrinha. A interpretação é reconhecida como uma tradução também, por Kastrup e Passos, isto é, como um cenário que se constitui como zona de aventura, já que é necessária a transposição de um conjunto de dados a outro, sem a possibilidade de contar com invariantes que levariam à universalidade. Dessa forma, é preciso encontrar e produzir equivalentes, não como correspondência exata, mas como sintonia no plano de forças capaz de acrescentar sentidos ao que é interpretado pela via da reflexão, da conexão ou da contraposição. A tradução, então, pode fazer surgir novos possíveis. Nesse entre-captura, fazemos existir o que só existia como virtualidade. Eis, então, o belo mal entendido da tradução, traduzir o que não existia,
ainda que para dar-lhe a chance de existir. 20 minutos perfeitos, é assim que eu encerro. Na verdade, no meu, antes de 20. Muito bom. No meu aqui deu 20. Vamos abrir para os questionamentos. Alguém tem pergunta? Obrigado. Nízia, eu sou Alexandre Augusto, sou professor da Unipampa e fui orientado pela professora Nízia no meu pós-doutorado na URGS no ano passado. E já conheço um pouco a respeito da cartografia, porque eu já tive a possibilidade de ouvi-la em outras ocasiões. Inicialmente, eu te parabenizo pela apresentação, Nízia, e gostaria de te perguntar sobre 2 aspectos. Um é sobre essa consideração da cartografia como sendo uma orientação também metodológica, mas que não tem propriamente um modelo a se seguir. Então, eu gostaria de te perguntar se, ao longo da tua trajetória, trabalhando com essa perspectiva metodológica da cartografia, modificou-se muito a forma como tu a utilizas. E se essa variação ela vem mais de acordo com o aprendizado ao longo desse tempo, ou é uma variação que ocorre mais em função do objeto de análise? Essa é uma curiosidade minha. E a outra questão é do porquê que tu consideras, em vez das regularidades, justamente os pontos de fuga. Aliás, não desconsidera as regularidades, mas consideras também os pontos de fuga como algo de relevância. Então, de repente, tem algum exemplo, alguma coisa relacionada já a uma investigação tua que nos leve a perceber isso de uma forma mais concreta. Então, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. Obrigado. Só complementar. Oi, Nízia, tudo bom? Oi, Danilo. Eu só queria complementar a pergunta do colega e descobrir contigo se isso teria alguma relação com a semiótica da cultura, no que diz respeito às continuidades e rupturas, sendo que as rupturas são muito mais prolíficas ou positivas, valorosas, para produzir novos conhecimentos, novos significados. Seria algo nesse sentido? Mais alguém? Nízia, eu vou aproveitar para perguntar, para te pedir para explicar um pouquinho mais dessa tua percepção sobre apropriações da cartografia na comunicação, pelo que tu nos revelas aqui, do ponto de vista apenas como procedimento metodológico. Como é que tu tem percebido isso e se isso é fruto de alguns levantamentos mais sistemáticos que tu tenha feito nos estudos de comunicação? Mais alguma para finalizarmos a primeira rodada? Acho que ele... Nízia, obrigado. Minha pergunta é bem fácil. É possível pensar... é possível usar a cartografia para pensar o próprio gesto de fazer pesquisa, como se o mapa fosse o pesquisador? Encerramos aqui. Ok. Então, vou seguir a ordem. Quem faz cartografia não devia seguir uma ordem, né? Podia entrar pelo meio, mas eu vou entrar pela ordem. Então, Alexandre, esse fato de não partir de um modelo é uma coisa que já vinha embrionariamente nas nossas discussões no processo com, antes mesmo de eu defender a cartografia. Então, a gente criticava esse modelo tão engessado que não nos permite fazer transições ou reorganizar o nosso próprio caminho metodológico. Então, a partir disso, a cartografia trabalha muito mais com isso, ela se constitui no âmbito da comunicação, como eu acho que nos outros âmbitos também, como uma experiência própria de fazer pesquisa. E, na minha experiência própria, ela modificou bastante a forma de eu ver o próprio objeto. E eu acho que, talvez,
do meu ponto de vista, aprimorou o meu modo de entender a metodologia, justamente porque ela consegue fazer alguns questionamentos sobre o próprio método, sobre a própria metodologia, porque ela tenta se afastar desse modo moderno de método, de metodologia, de procedimentos, né, de modelos que a gente vai seguindo. Né. Também foi difícil para mim incluir a subjetividade, porque a gente vem de uma herança cultural, teórica, de pensar só em perspectivas objetivas, e eu acho que isso na comunicação ainda tem uma certa dificuldade de aceitação, diferentemente de outras áreas, como a educação e a psicologia. Então, é uma experiência um pouco todo dia, né, nessa relação ela modificou a minha forma de ver o objeto e até mesmo de escolher os objetos. Antes eu trabalhava mais com as regularidades, com aquelas categorias que se reproduziam mais, né? Buscando, por exemplo, definir qual é o modelo de beleza apresentado pela televisão. Já fiz isso numa dos encontros da Rede Anlat. E ela foi me fazendo querer também escolher objetos de estudo que sejam linhas de fuga. Né? Trazer, então, aí sim, esses objetos de pesquisa sobre o corpo, que é a minha área, mais fronteiriços, que não estão tão no centro, né? Eles foram entrando com mais força na minha pesquisa e eu entendi que foi sempre eles que eu quis, apenas muda o modo da gente olhar para eles. E é justamente isso, os pontos de fuga nos permitem ver que essa realidade que a gente pesquisa, ou esse fenômeno que a gente pesquisa, ele não se constitui só daquilo que se repete, ele não se constitui só a partir das regularidades e repetições, que é aquilo que a gente junta para colocar em categorias, muitas vezes, né? E para determinar tipificações ou tipos. Esse fenômeno que a gente estuda, ele vai se constituindo também desses pontos de fuga, e eles têm importância porque são eles que vão tensionar aqueles objetos mais hegemônicos, se pode falar assim. E aí, Danilo, essa relação com a semiótica da cultura acabou entrando sem dúvida. Ainda que a semiótica da cultura venha de uma perspectiva muito estruturalista, eu penso que o Lotman, o modo dele entender o próprio conceito de comunicação a partir da tensão e do ruído, o modo de ele buscar a explosão, que seria essa grande ruptura de sentido, mostra que ele também tem aspectos que eu gosto de aproximar das possibilidades que a cartografia me oferece. Então, esses termos como regularidades, como ruptura, sim, eles vêm da cartografia para me ajudar. Desculpa, eles vêm da semiótica da cultura para me ajudar a pensar a cartografia. Mas, originalmente, essa conexão não existe. Eu acredito que cada pesquisador, a partir também da sua bagagem teórica, vai fazendo essa relação com a cartografia. E aí, Liliane, justamente, é uma apropriação, ou seja, não é um método que foi pensado como um método. Então, as pessoas vão usá-lo da forma que quiserem. É um pecado entre aspas, contra os autores que produziram esse conhecimento? E não é. Outro dia, numa banca, eu disse, olha o jeito que tu está, se tu chamar a cartografia de método, o Deleuze e Guattari vão se revirar no túmulo. Aí o outro professor disse assim, bem, o Deleuze defendia fazer filho pelas costas, então ele se apropriou do conhecimento de muitas outras pessoas, ele não pode se revirar no túmulo porque tu está te apropriando do conceito dele. E a partir, né, desse entendimento também mais aberto, é que eu comecei a defender a cartografia como uma apropriação. E ela apenas como procedimento metodológico, ela não tem... Por que eu não gosto? Não quer dizer que não se possa usar, porque uma apropriação cada um faz como quer. Mas eu acho que ela é limitadora apenas como procedimento metodológico, porque ela não perpassa também a tua busca de conhecimento teórico.
né? E essa busca de conhecimento teórico também deveria ser cartográfica. É claro que eu já venho de uma bagagem, o que, em geral, a gente faz é, eu tenho uma bagagem teórica X, por exemplo, semiótica da cultura, eu vou continuar aqui, né? Mas é só no momento em que tu te abre para percorrer outros territórios teóricos e conectá-los ou não a essas tuas linhas de pesquisa é que isso vai avançando. Então, quando a gente usa a cartografia apenas como apropriação metodológica, quando a gente usa a cartografia como um procedimento metodológico, ela vai acabar sendo como um levantamento de dados, porque eu posso fazer uma cartografia aqui do campus apenas levantando coisas, sem conectar as linhas, sem determinar nesse mapa o que é mais intenso, o que é menos intenso, onde eu posso colocar cada coisa, e sem, sobretudo, o que eu acho mais importante na cartografia, fazer a conexão entre essas diversas linhas, né? E, Ricardo, sim, é possível pensar. Eu acredito, eu nunca tinha imaginado antes fazer uma pesquisa, mas eu acho que seria muito bom se pensar, cartografar o seu próprio modo ou o modo de outros pesquisadores fazerem pesquisa. O gesto de pesquisar. Isso nos ajudaria muito a repensar o modo como a gente entende método, porque também tem uma coisa, do meu ponto de vista, uma coisa é como eu entendo o método, outra coisa é como eu uso o método. Eu posso até entender método como dos meta, ter criar aqui para vocês um conceito todo bonitinho, mas, na hora de aplicar a cartografia, ainda ser absolutamente cartesiana, né? Então, eu acho que essa cartografia do gesto do pesquisador seria excelente para a gente mesmo se avaliar. Temos mais perguntas? Não? Então, muito obrigada, professora.